Bom sábado. Vamos lá, título da lição, verso. O povo especial de Deus, Miqueias. Ok, o texto é de Miqueias, o livro que a gente vai estar analisando essa semana. Vamos lá, verso áureo e depois os objetivos da lição. Ele se declarou, ó homem, que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e andes na misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus, Miqueias 6:2. Ok, antes da gente analisar o verso e o tema da lição, vamos dar uma olhadinha nos objetivos, o que estava programado para a gente aprender na lição dessa semana. Então, vai lá. Saber que Deus revela o que é bom em suas palavras. Sua revelação nos dá compreensão que não podemos obter de outra forma. Deus quer apenas o nosso melhor. Por isso, Ele nos dá instruções e leis. Então, o primeiro objetivo da lição dessa semana é entender qual é a fonte de verdade e de referência para o ser humano. Ou seja, temos só uma fonte de verdade ou só uma fonte de referência que nos permite compreender, de fato, todas as coisas. Referência de identidade, referência de propósito, todas as coisas que dizem respeito à formação do ser humano e o seu desenvolvimento têm uma referência única, e essa referência única é a palavra de Deus. Então, o primeiro objetivo de conhecimento é entender que essa referência existe, ela está dada, e aí eu tenho uma resposta a dar para essa referência, que na realidade caminha em duas direções: instruções para o meu desenvolvimento e leis para eu observar, no sentido de que toda lei que Deus me dá, me liberta. Toda vez que Deus diz, isso é o que deve ser feito, isso me liberta, porque é o que me coloca em condições de viver de forma adequada, de viver aquilo que é o meu propósito de existência. Qual é o sentimento resultante de eu descobrir que existe essa fonte de verdade, que existe essa referência? Sentir desejo de estar perto do Senhor, de seu caráter amoroso, e desfrutar sua presença. Então, ao olhar para a palavra de Deus e entender que eu tenho uma referência, a resultante disso, de que eu tenho uma referência, de que eu tenho uma instrução que me diz adequadamente o que eu posso ser, devo ser e o que é melhor para mim, é chegar mais perto de quem deu a referência. Se alguém se preocupou em desenhar essa referência e me fornecer essa referência, o desejo que deveria brotar do coração é de chegar perto dele. Chegando perto dele, o que eu descubro? Que o caráter dele é formatado em amor e prazer. Prazer no sentido de desfrutar da presença de Deus. Portanto, se eu chego perto dele, eu descubro isso, que o seu caráter amoroso me faz sentir felicidade, prazer de estar com ele. Qual é a prática? Passar tempo com Ele. Como resultado, seu amor e bondade serão vistos em nosso caráter enquanto agimos como o Senhor. Ou seja, pela contemplação, somos transformados. A resultante de estar perto de Deus é que aquilo que Ele é contamina, entre aspas, a palavra, nossa forma de ser. E aí, as pessoas que convivem conosco e a nossa forma de ser faz perceber o Deus com quem nós convivemos. A sequência, então, dos objetivos da lição: o primeiro é a descoberta, o segundo é o desejo de estar perto, o terceiro, o resultado de estar perto. O que acontece se estivermos perto de Deus. A partir disso aí, vamos olhar para o texto de Miqueias e ver de que maneira o texto de Miqueias responde a essas questões e de que maneira a palavra de Deus dá essas referências que o objetivo da lição perfazia, de demonstrar qual é o perfil de vida do cristão, a maneira como o cristão deve proceder e aquilo que ele tem como referência para a sua vida. Então vamos dar uma olhadinha aí na história de Miqueias. Antes de a gente entrar propriamente no texto de Miqueias, tinha uma lição de casa que ficou para vocês fazerem. Ah, é? Esse é me soa assim, não fiz. Qual era a lição de casa? De onde era? Jonas. Qual é a lição de casa? De onde era Jonas? De onde era Jonas? E aí? Ah, alguém fez a lição de casa. Beleza, então a gente já tem um que referenciou de onde Jonas é. Jonas é de Gate, era de Gate, Efer. Portanto, Jonas era da Galileia. Gate Efer fica pertinho de Nazaré. Era o sul. Oi? Era o sul. Norte.
Ele é da tribo de Zebulon, a menor tribo de Israel. Por que é importante saber que Jonas veio de lá? Lembram lá no Novo Testamento, quando os fariseus viram para as pessoas que apresentavam o ministério de Jesus e questionam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E, por acaso, a região da Galileia já deu profeta? Sim, deu profeta. Deu o profeta Jonas, deu o profeta Malaquias, se a minha memória não estiver equivocada. Então, veio, e o profeta Naum, que também é da mesma região. Ou seja, tem profeta em Galileia. Jesus não veio de um lugar sem profeta. Embora Jesus nasceu em Belém, não em Nazaré, mas foi criado em Nazaré. Então, essa referência mostra algumas coisas interessantes no que vai vir para frente na história. E outro detalhe interessante é que ele vem da menor tribo de Israel. Uma tribuzinha que ficou lá quase sem terra, uma tribo pequena, quase que desprezível no fenômeno total das tribos, enquanto tamanho. É de lá que vem Jonas. A fuga de Jonas se dá para Jope, ele desce um pouquinho para a região de Jope, até o porto de Jope, para pegar um navio para ir para Tarsis, ou seja, ele vai lá para a Espanha. Vai atravessar o mar Mediterrâneo inteiro para fugir da estrutura da missão. Essa é a história de Jonas. Por que eu estou pontuando isso? É legal a gente saber onde os sujeitos estão para saber o que está acontecendo na história. A história do profeta dessa semana também tem uma referência. De onde é o profeta dessa semana? Permita só fazer uma menção e fica à vontade para responder ou não. Aonde foi que o peixe vomitou Jonas na praia? Não tenho a menor ideia. Eu só sei que foi na praia. E da praia ele foi para Nínive. Agora, se foi na praia de Nínive ou na praia do norte de Jope, eu não tenho a menor ideia absoluta de onde ele nasceu. Imagino que sim, para não ter retorno. Fala, Rui. Não dá para saber, mas ele saiu da costa do Mediterrâneo e acabou, talvez, lá para Nínive mesmo. Né? Se a gente olhasse no mapa, é que eu estou sem caneta, eu esqueci minha caneta hoje. Eu esqueci minha caneta, mas se a gente tivesse um mapa, pensa no mar Mediterrâneo como um quadrado aqui. Aqui na parte sul do mar Mediterrâneo, a gente está com o pessoal da Palestina, aqui da região da faixa de Gaza. Aqui ao norte eu tenho a região que permitiria eu chegar mais próximo de Nínive. Como o mar é enorme, né, em termos de lateralidade, Jonas está aqui no meio, na região de Gad-Efer, a região de Jope. Então, se o peixe deixou ele mais para cima, deixou mais perto. Quanto mais para cima, mais perto da estrutura do Golfo aqui em cima, mais fácil dele chegar. 3 dias de viagem. Oi? 3 dias de submarino. Ele ganhou um período de caminhada mais fácil aí para chegar em Nínive. Lembrando que Nínive está na parte norte, ali perto do rio Tigre e Eufrates. Né? Mas isso é só para a gente pontuar a referência histórica. O profeta dessa semana é o profeta Miqueias. Qual é o período de Miqueias? Miqueias viveu num período gostoso em Israel. Um período bem agradável de Judá e de Israel. Tá? Quem eram os reis desse período da região de Miqueias? A lição fala disso, logo na introdução. Acás, Ezequias e Joatã. Portanto, ele viveu na parte mais corrupta do reino. Se teve um período ruinzinho de viver, esse é o período de Miqueias. É nesse contexto de vida de Miqueias, de período de vida de Miqueias, que surge o ministério dele, e isso mostra algumas coisas Isso mostra algumas coisas interessantes com respeito à forma como Miqueias desempenha a sua missão e o texto de Miqueias. Miqueias é um texto misto, ele é um texto de condenação e um texto de esperança. De todos os profetas menores, talvez o texto mais gostoso de ler, em termos de promessas e de referências, é o texto de Miqueias. Miqueias é um texto muito legal. Amós tem algumas coisas interessantes também, mas Miqueias é um texto diferenciado, ele é um texto de uma promessa diferenciada, é um texto bom de ler. Bom no sentido de, ao mesmo tempo que ele condena, ele é um texto agradável de leitura. Então, Miqueias é um texto diferente. E, coincidindo com o período em que ele vive, isso se torna mais interessante ainda de observar. Bom, a primeira referência do texto de Miqueias que a gente foi chamado a atenção para olhar é a referência de Deus. A palavra de Deus, a referência absoluta de Deus na sua palavra e o direcionamento dessa palavra como postura de vida, que é o que está embutido na condenação feita ao povo nesse período. Miqueias estava vivendo a iminência de acontecer um fenômeno, ou seja, ele estava perto
do que seria a dispersão das tribos do norte. As tribos do norte seriam espalhadas pelos povos gentios e seriam desfeitas por completo. Então, Miqueias estava vivendo a iminência desse período da dispersão das tribos do norte. O que está acontecendo? Quando Miqueias está falando a sua mensagem, ao mesmo tempo que ele está produzindo uma possibilidade de arrependimento disponível para as tribos do norte, ele também está apontando na direção de uma promessa do que pode acontecer com as tribos do sul. Porque ele traz uma referência do rei previsto para as tribos do sul. O rei que deveria nascer em Belém, o rei que deveria governar Jerusalém. Então ele trabalha nessas duas dimensões o seu processo de ministério. A referência primária, que é a que eu queria chamar a atenção, está logo nos primeiros textos de comentário, na abertura da lição. E eu queria ler 3 pontozinhos desses textos do comentário da lição, que referenciam esse conceito de verdade que está ali. Primeiro conceito de verdade presente nesses comentários. A Bíblia requer que os princípios corretos sejam observados em todos os negócios da vida. Em termos mais fortes, ela condena o falso procedimento e clama por pureza de pensamento, palavra e ação. Então, a primeira referência de verdade que Miqueias vai chamar a atenção é a integridade daquele que se diz filho de Deus, em qualquer área, em qualquer coisa que faça. Esse princípio de integridade é a primeira referência de ser filho de Deus. Daí a importância das instruções e leis de Deus. Porque elas não são leis para a religiosidade de um povo. Elas não são leis para uma igreja. Elas não são leis para a minha postura diante de uma igreja. Portanto, elas não são doutrinas para a minha convivência eclesiástica, para a minha convivência religiosa. Elas são doutrinas para a vida. A postura de vida do cristão é referenciada pela lei de Deus, em tudo que ele faz, em todas as coisas que ele faz, com todas as coisas que ele lida. E essas 3 coisas são importantes aqui. Ele clama por pureza, essas mensagens de Deus clamam por pureza de pensamento, de palavra e de ação. Toda a dimensão humana. O segundo texto, logo na sequência desse, vai dizer assim: Deus prova os homens na sua vida diária. Então, aonde vem a aprovação de Deus? E aí vem aquela coisa, o que é mais fácil? É morrer por Deus ou viver por Ele? Morrer por Deus é infinitamente mais fácil do que viver por Ele. Porque morrer é uma vez só. Viver é todo santo dia. Então, o ponto de cura de Deus, daquele que é seu filho, é a vida diária. Portanto, é lá que Deus prova o ser humano. E prova de que jeito? Em todos os jeitos, em todas as formas. Porque o que Deus quer é a depuração do caráter humano, à semelhança do Cristo, à semelhança de Deus. E aí vem uma referência de preocupação. Porém, muitos fazem elevada profissão de lhe servir, mas não podem enfrentar esse teste. Então aqui vem uma referência de advertência, que é o que acontecia com aquele povo lá de Miqueias. Deus os chamou para um povo escolhido, eles fizeram profissão de fé a esse Deus e disseram a Deus: o que o Senhor pedir, nós faremos. Mas a hora que Deus virou as costas para ir embora, o que Deus pediu, nós não faremos. Apesar de mantermos a profissão de fé. Então, essa é a referência primária da discussão. E aí vem a consequência, né? Em sua ansiedade pelo ganho, usam de falsos pesos e balanças enganosas. Não fazem da Bíblia sua regra de vida e, portanto, não veem a necessidade de irrestritas integridade e fidelidade. Quando eu perco a referência, abandono a referência, a consequência direta é a perda de integridade e a perda de fidelidade a Deus. E isso se manifesta na perda de integridade e fidelidade nas coisas que se faz, naquilo que se faz. Então, esse é o desenho que marca a advertência inicial de Miqueias àquele povo. E aí vem um texto de repúdio, que é o que fecha esse bloco. O Senhor repudia a balança desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então tem uma referência de vida que pauta o cristão. Olhando para isso, qual é a percepção do profeta? Ele tinha uma missão, ele tinha uma mensagem, e diferente do profeta da semana passada, do profeta Jonas, qual é a coisa que marca o coração de Miqueias? Miqueias vê essa desgraça em que o povo está entrando, vê a perspectiva do desfazer do povo, da dispersão judaica,
das tribos do norte, e por conseguinte ele também vê a possibilidade do mesmo ocorrer com as tribos do sul. E olhando para essa estrutura, qual é o sentimento dele? Ele fica em angústia, ele entra num processo de agonia, a olhar aquilo que está acontecendo. Diferente de Jonas, que olha para o processo da redenção de Deus para o povo de Nínive e questiona a misericórdia de Deus, Jonas vive a realidade de sentir o que aconteceria com aquelas pessoas, mesmo que não fosse com ele. Ele incorpora, por empatia, ele incorpora o modelo daqueles que vão sofrer tudo aquilo que é pautado pela ira, pela manifestação da ira de Deus. E aí ele assume essa condição. A lição faz um relembrar de história que é até interessante da gente fazer, de olhar como outros profetas se comportaram na mesma condição. E aí a gente tem uma referência que está lá em Números, que é a postura de Moisés quando ele percebe que Deus vai, com a sua mão de força, pressionar o povo naquilo que o povo está fazendo de errado. E qual é a condição de Moisés? Ele pede que ele morra junto. Quando você vai à mesma referência em Elias e vê a pressão de Deus executando a sua ira naquela mesma dimensão, Elias passa pela mesma situação. E assim vai se repetindo e mostrando cada um dos profetas, Elias, depois na sequência Jeremias, depois Ezequiel e por fim Paulo. Qual foi a consequência do processo de assumir a condição do próprio povo para quem Paulo pregava? Falou, para eu poder ter a mesma dimensão, eu tenho que sofrer o que esse povo vai sofrer. Então ele vai descrevendo quais foram as suas estruturas de sofrimento. Seus açoites, suas prisões, suas noites mal dormidas, e vai descrevendo tudo o que aconteceu com ele ao longo de uma vida, por viver o evangelho de forma completa, no meio do povo. O que mostra uma coisa interessante sobre o profeta. Uma coisa é você pregar a respeito de Deus. A outra coisa é você viver com quem você prega. E viver o sofrimento de para quem você prega. São duas coisas totalmente distintas. Uma é falar da verdade. A outra é viver a verdade com quem precisa dela. Com quem busca alguma coisa ou nem sabe que precisa. O grande diferencial que aparece em Miqueias é isso. Miqueias decide viver o processo. E ele vive o processo. Oséias viveu esse processo. Miqueias viveu esse processo. E aí a mensagem muda de tom. Ela adquire um novo matiz, uma nova apresentação. E essa mensagem que adquire um novo matiz, ela mistura duas coisas. A desgraça de estar longe de Deus e enfrentar sua ira, mas a esperança de poder voltar para Deus e receber o seu perdão, receber sua misericórdia. E ele vai misturando esses dois elementos, equilibrando o processo da mensagem, ao ver nele mesmo o resultado da mensagem. Então, isso é uma coisa fantástica no modelo da apresentação de Miqueias, e isso dá um novo tom para as coisas. Dentro desse contexto de apresentação, vem dois textos. E, de novo, os comentários são vitais para a gente entender o que está acontecendo ali. O primeiro deles, o contexto, que é o que eu descrevi. Poucos anos mais, e as 10 tribos do reino de Israel seriam espalhadas entre as nações gentílicas, daí a urgência da mensagem dele. Mas vem um texto na sequência que diz, em todos os séculos, por amor dos que permaneceram leais, bem como em virtude do seu infinito amor transviado, Deus tem manifestado tolerância para com os rebeldes, e os tem admoestado a que abandonem o mau caminho e se tornem para ele mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, o que tem acontecido na história de Miqueias? O povo só não foi destruído pela misericórdia de Deus por aqueles que ainda criam. Ainda haviam alguns poucos joelhos que não haviam dobrado-se a Baal. Essa referência da misericórdia de Deus por causa dos poucos que creem, ou seja, por que Sodoma e Gomorra não foram destruídas imediatamente? Porque tinha um fiel lá dentro. Por que Nínive não foi destruída? Porque tiveram pessoas fiéis lá dentro e que se converteram. E muito provavelmente existia algum fiel lá dentro que instigou Deus de mandar Jonas. Fala, pode ser que tenha mais. Essas referências da misericórdia de Deus, que estão presentes nesses descritivos, principalmente dos profetas menores, mostram a tolerância de Deus em esperar. Dá o tempo necessário para que as pessoas percebam Deus e possam decidir por Ele ou definitivamente contra Ele. Misericórdia. A forma de Deus se manifestar nessa mesma referência. E isso é muito interessante quando a gente traz
2.000 anos para frente essa história, 2.600 anos, 2.700 anos para frente essa história, e vai olhar a referência atual. O que é Laodiceia? Laodiceia é o espelho de Israel. Rico sou, de nada tenho falta. Nenhuma desgraça nos atinge, porque Deus está conosco. Detemos a verdade, conhecemos a verdade, e, portanto, nenhum mal nos atinge. Essa é a mesma ideia. É o mesmo desenho do Israel antigo. O que Deus faz? Pedro responde. Deus é tolerante, misericordioso, não retarda a sua promessa, antes, por sua longanimidade, faz o quê? Olha e fica esperando para que ninguém se perca. A referência é a mesma. Então, esse texto atribuído a essa condição de povo é o mesmo texto atribuído à nossa condição de tempo, ou de período, ou de povo. Deus é misericordioso. Deus tem esperado. Na visão de Apocalipse 3, Deus bate a porta, cuja fechadura está do lado de dentro. E espera, pacientemente, para que alguém abra. E se alguém abrir, ele entra, senta, ceia com ele e vive com ele. Essa é a mesma referência para o nosso tempo. Então, a mensagem de Miqueias, ela é muito aderente, ela é muito parecida com a necessidade do nosso tempo, com a verificação do que acontece no nosso tempo. Assim como para Israel, a mensagem de Miqueias é a iminência de um Messias, para nós, a mensagem para o nosso tempo é a iminência do Rei dos Reis. Assim como para Israel, a mensagem era a vinda de um rei que governaria em Jerusalém, para nós, a referência é a mesma. Aguardamos o Rei dos Reis, que governará a nova Jerusalém. Mesma referência, mesma mensagem, mesmo povo, mesma estrutura. Quando a gente segue isso, qual é de fato o pecado que está manifesto nesse povo? A gente viu a introdução do modelo, que é a dissimulação da verdade, a desonestidade ou a perda de integridade. Qual é a coisa que acontece aqui? Qual é a situação que está atrás disso? Então, a lição que está na sequência, ela pontua bem interessante o tema, o título da lição ficou bem interessante, para ilustrar o que era de fato o problema. O problema de Israel é premeditação do mal. O mal de Israel não é acidental, o mal de Israel não é um erro circunstancial. O mal de Israel é decisão de viver de forma má continuamente, ou seja, trama a iniquidade. E esse título ficou bem legal para ilustrar todo o resumo do que é a descrição do pecado do povo de Israel. Em que trama a iniquidade? E em que situação faz isso? O meio da lição vai pontuar assim: um dos problemas constantes que a nação hebraica enfrentava era o engano de que o seu status especial como povo de Deus, seu conhecimento do verdadeiro Deus, ao contrário da tolice e da idolatria pagã, ou seja, eles tinham consciência plena de que toda a estrutura pagã e idólatra era idiotice, tinham consciência do seu status como chamado, mas usavam esse status como chamado para fazer o quê? Garantir imunidade. A transformação que era necessária no coração de Israel, e é o que garantiria a imunidade, não acontecia, porque eles olhavam para a casca disso. Portanto, a blindagem de estar com Deus, no sentido de Deus me chamou, seria suficiente para impedir os flagelos. Qual a resposta de Miqueias? Não, nada impede os flagelos de Deus, a não ser um coração contrito, arrependido e voltado para os caminhos de Deus. Portanto, casca não resolve. A mesma mensagem Jesus vai repetir para os fariseus nos seus tempos. Sepulcros caiados, hipócritas, mesma referência. A mesma referência aparece em Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e não ouro misturado. Eu preciso de ouro puro, e não misturado. Portanto, ouro que passou pelo fogo. Que mais? Roupa decente, não a que você acha que é decente. Roupa de justiça, vestes completas. Colírio, para enxergar as coisas direito. Para ver de fato, e não ver misturado. Então, essas coisas todas estão presentes nesses momentos da história. Está aqui em Miqueias, está ali em Jesus, está aqui na frente, no Apocalipse, para nós como mesma referência. E, portanto, a terrível verdade, porém, é que precisavam, e que precisamente porque eles tinham o status especial de Deus, eles seriam considerados muito mais culpados do que qualquer outro povo. Então, a quem mais se deu luz, mais responsabilidade se impõe. Quem recebeu a luz completa tem toda a responsabilidade. Portanto, não há
como escapar disso. Então, se Laodiceia bate no peito e diz, rico sou, de nada tenho falta, ou seja, tenho toda a verdade disponível, porque não há mais verdades depois de Laodiceia. As últimas verdades de Deus para o mundo são as verdades do último período da história. Não tem mais novas verdades para acrescentar, nem mais novas estruturas para vir. Portanto, ninguém é mais rico em termos de verdades bíblicas do que quem vive no último período da história, o tempo do fim. Quem vive nesse tempo tem disponível toda a verdade. Portanto, terá disponível o quê? Todo o julgamento. Escolher o erro tendo toda a verdade é cegueira. Sob o ponto de vista de academia, é idiotice. Ou seja, você ter a verdade e não abrir o livro para dizer que você não quer a verdade, é idiotice, é burrice. Então, dentro desse contexto, a responsabilidade é tão grande quanto o conhecimento disponível para quem tem essa verdade. E aí, de novo, alguns textos legais da gente olhar no comentário da lição. Primeiro texto interessante. Nesse contexto, da forma como Israel se via, da maneira arrogante como eles se viam, no status que tinham de Deus, e colocando isso como razão para a imunidade, vem uma advertência. Abateria a soberba de sua força e tornaria os céus como ferro, e a terra como cobre. É nessa dimensão que vem a mão de Deus para Israel. Tornando o céu como ferro, tornando a terra como cobre. Olha isso para a dimensão prática que a gente está dizendo. Nenhuma condição de subsistência. A terra vira deserto, fica como cobre. Tudo que você plantar não dá. Lembra, Israel foi chamado para a terra que emana leite e mel. E o céu fica negro. Ou seja, ninguém planta e ninguém consegue sobreviver plantação no meio de tempestades e tormentas contínuas. Nada dá no meio da tempestade e da tormenta contínua. Então, esse processo é interessante. Você tem toda essa dimensão da forma como Deus vai atuar naquilo que é a integralidade do que Israel faz. Sua estrutura de subsistência. É ali que Deus interfere no modelo. Eu os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. A quem mais se deu, mais se responsabiliza. E aí vem um texto interessante. Por intermédio de Moisés, o Senhor havia exposto perante seu povo os resultados da infidelidade. Recusando-se a guardar seu conserto, estariam se excluindo da vida de Deus e sua bênção não podia vir sobre eles. E aí vem a parte importante. Às vezes, essas advertências eram atendidas e ricas bênçãos eram concedidas à nação judaica. Por meio dela, aos povos em redor. Qual é a grande questão que está aqui? Qual é o grande tema que está aqui atrás? Aquilo que Israel recebia de bênção não é para eles. Quando Israel seguia os caminhos de Deus, quem é que seria abençoado? Tinha uma promessa lá atrás feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, o reter a bênção de Deus em Israel significava reter para quem? Para Israel? Não. Israel não tendo a bênção, o mundo está perdido. Então, o problema de Deus com Israel e a responsabilização sobre Israel não é simplesmente porque Israel estava pecando, mas é porque o pecado de Israel impedia que as nações do mundo compreendessem quem é Deus. Portanto, a quem Israel estava impedindo de salvação? Não era a si mesmo, era o resto. A nação do em redor, ou seja, o mundo em redor de Israel, essas nações é que estavam sendo impedidas de salvação. E aí vem, mas a maior parte das vezes em sua história, os judeus se esqueceram de Deus. Perderam de vista seu elevado privilégio como povo que o representava. Então Israel não foi chamado para ser povo de Deus separado para Deus. Só. Ele foi chamado para ser povo de Deus, separado de Deus, para representar Deus num mundo que não tem Deus. A missão era essa. A missão não era ser povo escolhido para mostrar, nós somos bons. Não. A missão é ser povo escolhido para mostrar, Deus existe. Deus atua na direção daquele que o serve. E, portanto, todos vocês que desconhecem Deus, venham para cá que nós vamos mostrar quem é Deus e vocês vão ter as mesmas bênçãos que nós. Esse era o problema com Jonas. Jonas não queria a conversão de Nínive, por quê? Porque se Nínive se converte, para quem vão cair as bênçãos de Deus? Para os ninivitas. Em que dimensão? Na mesma que cai sobre Israel. E isso era inadmissível para Jonas. Como é que um povo assírio, um povo pagão, um povo que maltratou de todos os jeitos possíveis o povo de Deus, poderá receber misericórdia e a mesma bênção que o povo de Deus? Isso é inadmissível. Não pode ser assim.
problema com Jonas era só esse. O problema de Miqueias é o inverso desse. Miqueias está desesperado para que esse povo receba a bênção. Diferente de Jonas. Miqueias está sentindo o que seria Deus mandar as bênçãos. E aí, nesse sentimento de desespero, pessoal, acorda, aceita a bênção de Deus, é que ele começa a pregar, é que ele começa a falar. Assim, foi dada, na sequência, a maior parte dos judeus se esqueceram de Deus, perderam de vista seu elevado privilégio como povo que o representava, e fazendo isso, o que aconteceu? Roubaram-no do serviço que deles era requerido, e roubaram o próximo da guia religiosa e do santo exemplo. Portanto, desrespeitar o concerto com Deus significava o quê? Roubar a Deus e roubar ao próximo, daquilo que tinha Deus concedido para todos eles. Roubar a Deus, porque eu não estou executando a missão do privilégio que Deus me deu, portanto eu estou roubando. Eu pego a bênção, mas não executo a missão, isso é roubo. Ou seja, eu recebi o salário adiantado, porque Deus deu o salário adiantado, terra que mana leite e mel. Recebi o salário adiantado, mas fiz o que com a missão? Fugi dela. Isso é roubo. Roubei a Deus. Segundo roubo. O salário foi me dado para executar uma missão que é para quem? Para o outro. Partilhar com o outro a verdade que me converteu. Eu não entreguei para o outro, roubei a Deus e roubei o outro. Roubei a Deus na parte que era o meu salário e roubei o outro naquilo que eu tinha que entregar. No produto que eu tinha que produzir. Essa é a dimensão com que Deus trata essa questão. Assim, o mundo gentil, assim foi dado ao mundo gentil a ocasião de interpretar mal o caráter de Deus e as leis do seu reino. Por quê? Se Israel recebia bênçãos e postulava essas bênçãos como exclusivas, qual é a compreensão que os outros povos iam ter de Deus? Essa. Deus é exclusivista. Se Deus é exclusivista, vamos encontrar um Deus mais forte que derrube aquele. A lição foi essa. O processo de Israel recrudesceu o paganismo, em vez de converter do paganismo. Se eu tenho um Deus exclusivista aqui, vamos achar um Deus mais forte que consiga destruir aquele. Achando um Deus mais forte que destrua aquele, está tudo certo. A imagem que se fez de Deus foi essa. Essa imagem levou aqueles povos a atacar Israel, a atacar o povo de Israel. Por quê? Precisamos impor o nosso Deus sobre eles. Porque um Deus exclusivista nós não admitimos por aqui. Qual é a lição que a gente aprende disso? Ou seja, o que isso tem a ver conosco? Se queremos aprender lições na obediência, de novo um outro texto interessantíssimo do comentário. Se queremos aprender lições na obediência, seguindo o caminho da fé e da virtude, temos que viver em ligação com Deus. Ele será nossa força e nosso apoio, nossa vanguarda e a nossa retaguarda. Devemos hoje preencher as mesmas condições que foram preenchidas por aqueles que receberam as ricas bênçãos do passado. Qual a razão? A razão pela qual não recebemos as bênçãos do Senhor são simples. É que nós, o professo povo de Deus, o servimos com o coração dividido. À semelhança do antigo Israel, professamos ser adoradores de Deus, mas muitos são adoradores de ídolos, como foram os hebreus. O pecado de Laodiceia é o mesmo pecado de Israel. É o mesmo desenho, a história se repete. Diga. A união das igrejas do futuro, não será essa ideia de um Deus não exclusivista? Não é o mesmo princípio? Sim, é o mesmo princípio. Porque Só que é o mesmo princípio pautado. Nós estamos vendo a televisão hoje propaganda de budista, de católico, espírita, unindo a mesma ideia. Como harmonizar esse pensamento? O desenho é esse aqui. O desenho é exatamente esse. Qual o problema com esse desenho? É só esse o problema. Só esse é o problema. Qualquer missão bíblica com uma referência errada leva para onde? Uma pergunta errada gera sempre uma resposta errada. Esse é o problema de Israel, esse é o problema do mundo.
De qualquer um. Quando eu falo mundo, a igreja adventista não está voando, tá? Ela está no mundo. A gente tem uma falsa ideia de que mundo é lá fora. Não, mundo é aqui, nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo se aceitarmos Deus. Mas estamos aonde? No mundo, por uma simples questão. Pai, coração de Jesus, João 17. Não te peço que os tires do mundo, mas o quê? Que os livres do mal. Portanto, o que faz com que eu tenha uma resposta certa ao modelo, ou seja, inclusão onde? É aqui. A inclusão é essa. Solidariedade para quem? O outro quê? Quem? Aqui está a solidariedade. O sujeito que rejeita Deus continuamente, qual é a sorte dele? Isso é bíblico. Qual é a sorte dele? O salário do pecado é a morte. Enquanto o sujeito tem disponibilidade para aceitar a Deus, o que é solidariedade? Salvá-lo. O problema é que a falsa ideia de solidariedade é o quê? Aceite-o como ele está para permanecer como está. Isso não é solidariedade, isso é falsidade. Solidariedade é aceitar o sujeito como está para mudar para algo que ele tem que ser e nem sabe ainda. Isso é solidariedade. Então, a diferença do formato final da história é que Satanás pega os mesmos elementos divinos, como sempre fez. Pega o Éden, é a mesma coisa. Então, quando ele pega a árvore do conhecimento do senso do bem e do mal, qual é a vertente que ele dá de verdade? Ele pega os mesmos elementos de verdade, Deus disse isso, e o que ele faz? Verte isso com uma pergunta errada. Uma pergunta errada, resposta errada. Essa é a questão. Toda pergunta errada tem uma resposta errada. Então, o nosso problema não está com as respostas, está com as perguntas. Deixa eu só ir na sequência para eu não perder. Isso. Moisés, a gente está falando um assunto que eu gostaria de comentar. Essa semana, agora, na semana que vem, tem o dia da Igreja Adventista. Sim, 21. A liberdade religiosa. Nesse contexto de inclusão, de politicamente correto, tudo isso, se a gente defende a liberdade religiosa, logicamente nós temos que aceitar as pessoas, a religião de todos. Sim, o que está correto. Como encaixar isso dentro dos princípios nossos? Quando eu falo em inclusão, é inclusão de todos onde? No reino de Deus. O que alguém precisa fazer para ser salvo? Qual é a resposta bíblica? Primeira resposta bíblica, crer em quem? Primeira resposta bíblica é crer. Segunda resposta bíblica qual é? Crer em Jesus. Terceira resposta bíblica qual é? Crer em Jesus e ser batizado. Quarta resposta bíblica qual é? Ensinando-os a guardar. Que pedaço da verdade? Toda a verdade. Em que fase dessas alguém pode ser salvo? Em qualquer uma que ele chegar de coração pleno e não tiver a próxima fase para executar. Então, quando a gente fala em liberdade religiosa é exatamente para poder viver esse fenômeno. Se eu não tiver liberdade religiosa, o que já foi impedido de cara? Crer. É absolutismo. Esse é o problema da união das igrejas que ele está pontuando. É que a união das igrejas vai me impedir de fazer o quê? O objetivo é esse. Eu defino uma crença e tiro todo mundo das outras. Liberdade religiosa é defender o direito de crer. Quando eu defendo o direito de crer, isso implica em aceitar todas as pessoas como elas estão. Mas para quê? Para percorrer esse caminho. Se eu dou liberdade a todos de viverem a sua crença,
A mesma liberdade que permite você viver a sua e eu a minha, é a liberdade que me permite chegar até você e contar a minha. Se eu elimino a liberdade, eu não posso nem chegar para você e contar a minha crença. Eu terei que vivê-la na reclusão. Esse é o problema. Entendeu? Então, liberdade religiosa não é ser politicamente correto, é ser correto. Ser politicamente correto é dizer, deixa todo mundo como está e não mexe com ele. Isso é ser politicamente correto. Ser politicamente correto é, tua liberdade é tua liberdade, eu não interfiro nela, minha liberdade é a minha liberdade, eu não interfiro nela, e eu nem conto para você que você está indo para o buraco. Segue o teu caminho e se vira. Isso é politicamente correto. Essa não é a postura de Cristo. A postura de Cristo é, se você está indo para o buraco, a liberdade implica em eu chegar e mostrar para você que o buraco está ali na frente. Se você quiser continuar indo, o direito é seu. Deus deixa a gente livre. Mas eu tenho que te mostrar o buraco. Se eu não tiver liberdade para te mostrar o buraco, a liberdade acabou e, portanto, salvação não existe mais. Essa é a conta. Lembra? Pergunta errada, resposta errada. Esse é o mesmo fenômeno. Fala aqui e depois eu lhe dou. Seguindo para as bênçãos materiais de saúde, a gente muitas vezes, ou seja, o caso do povo de Israel, ele reclamava, no caso até de Davi, por que que o ímpio prospera tanto? E hoje nós podemos ver a mesma coisa. Quando Deus derrama as bênçãos, Ele não derrama só para aqueles que... Chuva cai na cabeça de todo mundo. É para todos, né? Mas quando vem um problema difícil, a gente acha, por que comigo? Porque com eles acontece, mas eles tudo bem, mas eu não. Eu sirvo a Deus. É a pergunta errada. A pergunta está errada, não está? Quando Jó fez as perguntas erradas, o que Deus respondeu? Sua pergunta está errada. E Deus respondeu de que jeito? Fazendo as perguntas certas. Onde é que você estava quando eu construí os mundos? Onde é que você estava quando eu montei os pilares de tudo que existe? Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz... Deus começou a fazer as perguntas certas para Jó. Quando Deus fez as perguntas certas para Jó, qual foi a conclusão de Jó? Deus, para, eu já entendi o recado, não precisa mais fazer pergunta. Eu já sei qual é a resposta. Meu Redentor vive, ainda que ele me mate, nele confiarei. Eu já sei a resposta. Eu estava fazendo a pergunta errada, portanto, a consequência da pergunta é errada. A resposta é errada. Se eu estou perguntando para Deus por que está acontecendo comigo que sou justo isso, a pergunta está errada. Pelo simples motivo de que eu não sou justo. Quando ele entendeu o recado, o que ele falou? Deus é tão misericordioso que, a despeito de eu fazer a pergunta errada, ele ousou descer para me fazer a pergunta certa. Portanto, sim, por isso que eu estou falando. Eu me comparo ao outro e me vejo no privilégio. Portanto, eu não aceito o mal que me acontece porque eu me vejo privilegiado. Quando, na realidade, o único privilégio que eu tive é que ele morreu por mim quando eu ainda era pecador. Quando é que eu era pecador? Quando é que eu era pecador? Quando é que eu era pecador? Exatamente, você matou a charada. Eu não era, eu sou pecador. Portanto, ele morreu por mim quando? Sempre. Por isso o texto de Lucas é claro. Quando é que eu tomo a cruz? É lá, quando eu aceitei Cristo? Não, quando é que eu tomo a cruz? Todo dia, porque todo dia eu acordo de que jeito? Pecador. Todo dia eu durmo de que jeito? Pecador. Se não tiver a cruz, eu estou o quê? Morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas porque tem a cruz e eu peguei todo dia, o que eu aceitei? A graça e a misericórdia que me salvou. Portanto, nada que aconteça comigo de mal é suficientemente pior do que a morte. E da morte eu já estou livre. Mudou a perspectiva do cristão. Muda a lógica do cristão. Muda a forma do cristão. Continuando então, qual é a promessa? Para a gente fechar a lição. Vendo qual é a desgraça, agora eu consigo entender qual é a promessa. Qual era a promessa para o povo de Israel? O que Israel precisava? Qual é a grande coisa que Israel precisava? Salvação. Qual é a promessa? De Belém Efrata, cidade de Davi, nascerá o Salvador. Virá o Salvador. A grande promessa era essa, a grande promessa se cumpriu. Só que quando se cumpriu, desgraçadamente, João a descreve. Veio para os seus não receberam. Se fosse aceitar, estava bom. O texto é mais profundo que aceitar. Veio para os seus e os seus não o receberam. Por que não receberam? Porque para receber eu tinha que saber quem ele era. E só tem um jeito de saber quem ele era. Eu tenho que conhecer antes de ele vir. Portanto,
Portanto, quando Jesus vier nas nuvens do céu, qual é a garantia de eu poder recebê-lo? Eu tenho que conhecê-lo quando? Antes de ele vir. Porque se eu não conhecer antes de ele vir, quando a contrafação vier, aquele que se diz o Cristo, mas não é o Cristo, eu vou achar que ele é o Cristo. Porque, se possível, enganaria até quem? Os escolhidos. Tal é o impacto da sua falsa verdade. Então, quando é que eu tenho que conhecer Deus? Agora, não é depois. Depois não dá mais tempo. Porque depois se mistura e eu não sei onde está a verdade, onde está o erro. Isso aconteceu com Eva, isso aconteceu com Adão, dentro do processo. A profundidade do modelo é essa, de eu entender que o tempo de liberdade é o tempo da comunhão. O tempo que vivemos hoje é o tempo de entrega, o tempo que vivemos hoje é o tempo de conhecimento, é o tempo de entender. Frase de novo no comentário, esse da própria lição, não um comentário de Ellen White, diz assim: se tomarmos tempo para pensar sobre o que isso significa, ou seja, o Deus Criador tomou sobre si a humanidade, nessa humanidade se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Se tomarmos tempo para pensar sobre isso, sobre o que isso nos ensina, a respeito do valor da nossa vida e do que significamos para Deus, podemos ter uma experiência que transforma a vida. Quando tantas pessoas lutam por encontrar propósito e significado para a sua existência, é a grande problemática do mundo hoje, crise de identidade, crise existencial. Temos o fundamento da cruz, que não apenas nos firma o significado da vida, mas também nos dá a esperança de algo muito maior do que aquilo que este mundo pode oferecer. Portanto, não importa o tamanho da desgraça que caia na cabeça, se a perspectiva está no céu, está na esperança, está centrada na vida eterna, isso é fichinha. Não é fácil, mas é fichinha sob o ponto de vista do entendimento do que aquilo significa. Não é nada perto do que está prometido para frente. Então, essa perspectiva de esperança só surge, de fato, quando eu tenho noção de propósito. Por que eu estou aqui? Quem é que me pôs aqui? Quem é que me fez aqui? E isso só vem pela meditação contínua do sacrifício de Cristo por nós. E aí vem uma referência bem curtinha que eu separei lá no finalzinho do comentário desse dia da lição. E eu estou seguindo a lição porque a lição está, sim, a sequência está muito legal. Não é meu hábito normalmente fazer isso, mas a sequência está muito legal. Tem um texto no finalzinho desse comentário de Ellen White, da lição desse dia, que conta assim: o Rei da Glória foi um trabalhador. Eu sublinhei esse texto. É uma coisa muito legal nesse texto. O Rei da Glória foi um trabalhador. Qual é o grande exemplo de Cristo? Missão. Não arredou o pé do trabalho, da missão. Ele tinha focado a missão e foi em direção a ela. E aí vem a pergunta, então, o que é bom? Qual é esse trabalho? Tem um lado que é o trabalho mesmo, que é o Cristo carpinteiro. Mas tem um outro trabalho que é mais importante do que esse Cristo carpinteiro, que é o trabalho dos 3 últimos anos e meio de Jesus. Qual é o grande trabalho? Qual é o grande trabalho? Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é bom? O que é bom? Que pratiques a justiça. Que ames e andes humildemente com... Qual é o trabalho de Cristo? Esse não é o desenho da pessoa de Cristo? Não é exatamente esse o desenho de Cristo? Qual é a máxima para a gente? Andar como ele andou. Virou até música. Né? Virou música, virou uma bela de uma cantata. Essa estrutura do formato da vida em Cristo é isso. Então, voltando lá no início da lição. O que é viver por Cristo? O que é ser provado diariamente? É fazer isso. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. Se essa é a vida, pode preparar o lombo. Se você decidir viver assim, prepara o lombo. Porque vai vir arreio de um atrás do outro. Se você decidir viver assim, prepara o lombo. Vai ser chicote em cima de chicote, prisão em cima de prisão. Pode preparar. Não tem outra coisa diferente para acontecer. Deus não tem nenhuma promessa agradável para a gente. A única promessa agradável é: quem decidir viver assim, vai receber como recompensa neste mundo uma coisa: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando é que Jesus venceu o mundo? Na cruz. A promessa de Cristo para nós não é situação tranquila.
A promessa de Cristo para nós é a ressurreição. Vida eterna. E essa ressurreição pode ser literal, física pela morte, ou pode ser espiritual, que é a bênção da liberdade e da salvação do mal. Seja qual das duas ressurreições passarmos, ou seja, se recebermos Cristo em vida, voltando, ou se recebermos Cristo mortos, ressuscitando de fato. Não importa qual dos dois modelos, a ressurreição prometida é essa, a libertação completa do poder do pecado sobre nós. Essa é a questão que está atrás de toda a discussão. Portanto, quem decidir praticar justiça e viver por ela, prepara o lombo. Não como masoquista que gosta de sofrer, mas prepara o lombo, porque vai ter. Porque lutar contra as trevas é se colocar numa batalha. E se colocar numa batalha é se preparar para enfrentar a pior de todas as feras do universo, Satanás. Ele não vai deixar barato. Nunca deixou, porque deixaria agora. Então, essa é a questão que está atrás de todo o desenho. Fala. Pastor, só fez lembrar, essa semana, acho que todos ouviram a notícia de que saiu a lei e todos os cartórios serão obrigados a fazer casamento homossexual. E um juiz, não sei se foi em Minas Gerais, se recusou. E ele já foi chamado, só não foi preso por causa do liminar, é um juiz. Eu fico pensando que quando essa lei sair obrigando os pastores e os padres. Aí você vai ter que se posicionar. Se sair, terá que se posicionar. Se sair, deverá haver posicionamento. Então aí tem que preparar o povo. Falei, não adianta. Viver a prática da justiça é o quê? Prepara o lombo. Vai vir arreio, vai vir o chicote. Isso em qualquer dimensão. Se você olhar Apocalipse 13, a segunda parte, qual é a dimensão última? Quando forem todos chamados a servir a besta e a sua imagem, aqueles que recusarem seu selo, na mão direita, o trabalho, na fronte, sua decisão e poder de escolha livre, qual será a consequência? Não poderão trabalhar, não poderão comprar, não poderão vender, ou seja, perderão o direito de serem chamados cidadãos. Essa é a regra. Estamos num mundo que, conquistado por Deus na cruz, ainda não é de Deus por definição completa. Será de Deus quando tudo que existe for destruído e se fizer novo. A terra que é de Deus não é essa. Nós fomos comprados por preço, não a terra. Oi? Até a entrada do tempo de angústia, sim. Ou seja, até o momento em que a graça não termine, haverá mártires. Depois não precisa mais. Quando fechou-se a porta da graça e o sangue dos justos não pode mais bater na terra e brotar em crescimento de novas plantas, não há por que derramá-lo. Portanto, nesse momento, os anjos sairão em defesa dos salvos. Fechamento da porta da graça é promessa de não morte mais. Mas até lá, somos chamados a viver a justiça em todas as dimensões dela. Não, eu tenho amigos meus que morreram na África hoje, não tem? Em tudo que é lugar você tem. É que a gente pensa no martírio, aquele martírio direto, né? O martírio executado pelo sujeito que está fazendo a missão e alguém vem e contrapõe a missão, prende ele e decreta a morte sobre ele por executar a missão. Isso tem hoje. Se você vai lá na muçulmana africana, você vai ver isso acontecendo todos os dias. Mas quando você vai a outros paradigmas, lembra que o martírio pode vir por outras frentes. Você está no exercício da missão, como estavam lá os nossos amigos, a Margarete e o Ruimar, deitados numa casa, e o martírio veio por outra frente. Em vez do martírio vir por uma prisão e por um processo diferente, veio por bandidos que invadiram a casa, morreram todos, menos a filha. Há N martírios. Martírio é estar no mundo que não é nosso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Portanto, há alguém que nos quer expulsar do mundo. De qualquer jeito que puder. Seja por conversão, ou seja, Satanás tenta nos expulsar por conversão a ele, aceitarmos os seus ditames. E se nós não aceitarmos, ele vai tentar nos expulsar por morte, por algum jeito. Por difamação, por ignomínia, por perseguição, lembra? Eu falei disso quando a gente estudou algum tempo atrás a lição do Sermão da Montanha. Qual é a promessa para quem sobe e desce a montanha? Lembra do Sermão da Montanha? Todo mundo já leu alguma vez as bem-aventuranças? Quais são as duas últimas? Quando eu cheguei de volta da montanha, no sopé, na base da montanha, e vou andar entre as pessoas outra vez, qual é a promessa? Injuriados, perseguidos por causa da justiça. Qual é a promessa de Deus? Essa.
Você sobe a montanha para entender o que é misericórdia, porque lá você vê tudo o que eu vejo. Aí você desce a montanha porque não é para ficar aqui em cima. Quando você descer a montanha, você vai passar por todos os lugares onde você passou na subida. Quando você passou na subida, você foi vivendo o que é tentar chegar no topo da montanha vivendo com Deus. O sofrimento de chegar lá, as 3 primeiras bem-aventuranças. Cheguei no topo, eu divisei tudo e vi o que Deus vê. Aí Deus fala, agora desce, porque você tem que agir de misericórdia, porque quem está lá embaixo não conseguiu subir. E aí você começa a descer e vai passando pelos mesmos 3 lugares que você parou na subida da montanha. Olha lá depois, lê com calma. As 3 primeiras, a 4ª e as 3 da sequência. E aí chega na última, no desenho final. Quando você chegar aqui na base e tiver que viver entre as pessoas, qual é a promessa de Deus? Injúria, maledicência e perseguição e morte. Se Satanás não conseguir te injuriar para você perder o tom, perder o foco, ele vai usar de maledicência, vai mentir sobre você. E se isso não for suficiente, ele vai te matar. Essa é a promessa. Eu devo perder a esperança por causa disso? Não. Porque qual é a minha esperança? É o que eu vi do alto da montanha. Ali está a minha esperança. E isso deve preencher e alimentar meu coração todo dia. Porque se eu olhar o que está embaixo da montanha, é só desgraça. Mas quando eu lembro do que eu vi no topo da montanha, eu falo, compensa. Vale a pena. Essa é a vida do cristão. Qualquer coisa diferente disso é perda de foco. Vou ler 2 textos para a gente terminar. O comentário dessa lição que eu estava comentando agora, que é a lição do que é de fato bom, e depois o último texto da lição para a gente encerrar. Há homens que podem ser representados como fazendo justiça e amando misericordiosamente, mas que não têm o verdadeiro princípio no íntimo, a fé que os leva a andar humildemente diante do Senhor. Parecem ter toda a especificação necessária da fé santificada, mas faltando isso, essa perspectiva do amor de Deus, lhes falta tudo. A vida não é santificada e sem a santificação de motivos e propósitos é impossível agradar a Deus. A cada um que provar da vida dele, é dado o direito de reivindicar a cidadania do reino de Cristo. Então, quem é que tem o direito de reivindicar o céu? Quem morre por Cristo? Quem vive o que ele viveu. Esse pode reivindicar o céu e lhe será dado. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Percebe? Não é a morte de Paulo decapitado que garantiu o céu. Foi o combate, foi a fé, foi a carreira. Isso garantiu o céu. Na sequência desse texto vem um outro mais grave do que esse. Na falta de amor puro e altruísta, ou seja, é o mesmo bloco de texto anterior, na falta de amor puro e altruísta entre os guardadores do sábado, é manifestada a obra da influência corruptora de Satanás. Vou repetir. O que mostra a corrupção de Satanás sobre os guardadores do sábado? A falta do quê? Amor puro e altruísta. Não é a guarda dos mandamentos que mostra a corrupção? Não é a inobservância das doutrinas que mostra a corrupção? É o negar a eficácia do amor. Dizem ter piedade, mas negam a eficácia dela. Aqui está o ponto. A constante tendência do mundo é impedir o amor e misericórdia que Deus deseja implantar no coração de seus filhos. Mesmo entre os que ocupam importantes funções na sagrada causa de Deus, porque nós estamos falando dos guardadores do sábado, o sentimento é proferido de que negócio é negócio, implicando que a religião deve ser mantida à parte dos negócios. Nós não estamos falando de negócios seculares. Nós estamos falando de que negócios? A obra de Deus. O texto é esse. O texto não está falando de negócios do Nelson na seguradora. O texto não é para ele, o texto é para quem? O texto começou dizendo para quem? Entre aqueles que ocupam importantes funções na sagrada causa de Deus. O texto é para mim, é para Larissa, é para Célia. O texto é para a gente, que está nas fileiras institucionais do modelo. Para esses que estão nas fileiras institucionais do modelo, qual é a máxima do texto? De que negócio e religião são a mesma coisa. Que negócio? A obra de Deus. O que esse texto está me advertindo é o seguinte: eu posso estar vivendo na obra de Deus, mas separando a obra de Deus da religião. Aí você me pergunta, isso é possível? É possível ser pastor e separar a obra de Deus da religião de Deus? Isso é o que o texto está dizendo. Mas o texto não está dizendo que é possível. O texto está dizendo que isso está acontecendo. Essa é uma advertência de cunho gravíssimo.
Não liga não, criança pode fazer isso à vontade. Isso é uma coisa grave. Porque quando nesse nível chegamos à dissimulação da verdade, nós estamos reproduzindo Israel na íntegra, porque isso é o que acontecia com o farisaísmo israelita, isso é o que acontecia com o sacerdócio israelita, isso é o que acontecia com os escribas de Israel. Separavam negócio da religião. E não é o negócio secular, separavam o negócio da religião da religião. Portanto, você passa a ter duas religiões. Uma que é a doutrina e a outra que é a prática. Qual é a consequência disso acontecer? Cristo proferiu palavras de reprovação aos escribas e fariseus, porque nesse sentido eles falharam em seu dever para com seus semelhantes. Disse o Senhor: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, praticam a doutrina no que diz respeito à sua vida pessoal, dizendo que estão praticando. Porém, têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Resultado: vocês devem praticar essas coisas sem omitir as outras. Essa é a vida cristã, de fato. Como é que a lição termina? Termina dizendo o seguinte: a despeito de toda essa desgraça e de toda essa bandalheira da história israelita ou da história de Laodiceia, Deus não muda. Não muda em quê? Deus é perdoador. Em que nível? Na sua ira contra o pecado, se manifesta a sua misericórdia para com o pecador. E o que ele faz com o pecado desse pecador? Separa os dois, e o pecador ele salva, e o pecado do pecador ele lança nas profundezas do mar. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que ignora o meu pecado no sentido de o meu coração arrependido me separa do pecado, e Deus joga o meu pecado nas profundezas do mar e esquece, e me salva como pecador para um dia puro seguinte, e para um dia puro seguinte, e para um dia puro seguinte. Esse é o Deus em quem confiamos, esse é o Deus a quem aguardamos, esse é o Deus redentor, transformador, galardoador daqueles que o buscam. Que Deus nos abençoe para que essa seja a visão correta que tenhamos de Deus e a prática correta que tenhamos da vida cristã. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos, mesmo não tendo nascido de Abraão, mas tendo sido resgatados pelo amor maravilhoso e misericórdia de Cristo. Dá, Senhor, que nos últimos dias da história desse mundo, o momento em que vivemos, possamos ter a consciência do significado da morte na cruz, no significado da ressurreição e, acima de tudo, o significado da brevidade da tua vida. Dá que com isso tenhamos o senso de urgência de viver por Cristo e manifestar o amor em nosso coração, que procede da fé, que procede da comunhão com Deus, e que assim possamos abreviar a tua vida e, se possível, vê-lo voltando ainda em nossa geração. Perdoa nossos pecados, protege-nos com teus paternais cuidados, é o que pedimos por Jesus. Vem junto a Cristo.